Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Supermercados Pague Menos. Tudo o que você precisa em um só lugar. E Unimed Campinas. Suas escolhas precisam de um plano. Oi, boa tarde. O EPTV1 mostra hoje o drama de pacientes que esperam há meses por ressonância magnética em Paulínia. A cidade está sem o serviço. Muita gente já, quando deu o diagnóstico do que era, já não teve mais jeito. Também tem a entrega em Campinas do relatório da comissão processante que investiga uma suposta omissão do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde. Você vai saber qual o parecer dos vereadores. A prisão de um jogador do 15 de Piracicaba. Ele estava dirigindo alcoolizado e tentou fugir da polícia. Foi, assim, bem, como se diz, terrorizante, né? Você vai ver ainda a multidão que curtiu o pré-carnaval de Campinas no domingo. A nossa equipe agradece mais uma semana na sua companhia, mais uma semana de audiência. Boa semana então para todo mundo, tudo de bom, tá, para você e para sua família. E a partir de hoje está aqui com a gente Natália Assis para trazer as informações da previsão do tempo, as informações do trânsito e do transporte coletivo também. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Edu. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aqui da região. Já vai começar hoje com bastante trabalho então, né? Pois é, bastante chuva aqui na região, né? Exatamente, essa chuva aí de ontem que causou estragos lá em São Pedro. Você vai ver agora aqui com a gente no EPTV1 como ficou uma rua bem na entrada da cidade. Os moradores reclamam de uma obra que não foi concluída no local. Ainda em São Pedro, teve outros problemas lá na cidade? Teve sim, a chuva de ontem causou muitos estragos em outros pontos da cidade, a gente vai ver agora. Vamos lá. No caso da árvore que caiu no prédio da Câmara de Vereadores e da Delegacia, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Civil já acionou a Prefeitura para fazer a retirada da árvore. O atendimento na Delegacia não foi afetado. Nós questionamos também a CPFL para saber se a energia já foi religada e a Prefeitura para saber quando essa árvore vai ser retirada da Delegacia, mas a gente não teve nenhuma resposta até agora. Então, alguns problemas atingindo nesse momento a população de São Pedro, reflexo da chuva de ontem. Por falar nisso, foi um volume significativo, não só em São Pedro, mas em outros pontos da região? Foi sim, Eduardo. A gente separou uma arte para as pessoas em casa verem. Olha só, São Pedro choveu ontem 33 milímetros, é bastante. Sim. Também outras cidades da região registraram um maior volume de chuva, Charqueada com 30 milímetros e também Valinhos com 21 milímetros, um número significativo aí, né? Com certeza, e quando vem tudo muito concentrado pode causar estrago, então tá a explicação aí para tudo isso que a gente está vendo em São Pedro, né? Porque aqui em Campinas, por exemplo, teve algumas pancadas, né, em alguns pontos da cidade, mas a gente não esperava que fosse ver esse tipo de transtorno. Então, em São Pedro, um volume significativo, concentrado, então, causando alguns problemas lá na cidade. E para hoje, aqui na região, especificamente para Campinas, tem previsão de mais chuva ou tem uma trégua nesse momento? Tem previsão de chuva hoje à tarde, sim. O tempo continua abafado. Vamos ver imagens ao vivo de Campinas. O céu está bastante nublado, né? Mas o tempo está abafado. Temperatura máxima hoje na cidade não passa dos 33 graus. Pode chover à tarde, uma pancada de chuva aí, mas não tão significativa. A gente olha o céu desse jeito, acha que vai trazer um alívio, mas na verdade funciona como uma panela, né? Esse monte de nuvens ali em cima deixa esse calorão, a gente fica se sentindo dentro de uma panela de pressão, né? O céu encoberto, mas a sensação de calor ainda muito terrível. Tempo abafado, né? Exatamente. 12:09 agora, Natália. Próximos dias, o que vem pela frente, hein? Então, tá vindo uma frente fria lá do sul do país, vai causar... lá do sul do país, vai causar uma instabilidade aqui no sudeste. Até quarta-feira esse tempo pode mudar um pouquinho. Eu separei aqui na tela 4 cidades da região, inclusive São Pedro, né, que a gente mostrou no começo do jornal. Certo. Olha só, São Pedro e Charqueada hoje, máxima de 30 graus e chuva na mesma quantidade, 6 milímetros. Valinhos, onde também choveu bastante ontem, máxima de 31 graus, chuva um pouco maior aí, 12 milímetros. Também separei Limeira para vocês, máxima de 32 graus, 6 milímetros de chuva. Para fechar a nossa previsão do tempo, temos aqui Jaguariúna para hoje à tarde, máxima de 33 graus, 5 milímetros de chuva. À noite a temperatura cai um pouquinho, 24 graus, mas chove mais um pouquinho, 11 milímetros. Certo, então vamos acompanhando aí para ver a chegada dessa frente fria, o que ela influencia aqui na nossa região, então, né? Agora, voltando a falar de ontem, choveu sim, né, em alguns pontos aqui da nossa região, mas deu para aproveitar bem o domingo, eu estava falando, né, em alguns momentos abriu o tempo,
em Campinas, foi essa situação e o pessoal saiu para curtir. Pois é, lá na Lagoa do Taquaral, em Campinas, por exemplo, teve um esporte diferente. A galera do stand-up botou as pranchas na lagoa, curtiu esse cartão postal da cidade, olha que imagem bonita. Bonita mesmo. As pranchas foram fornecidas por empresas de esporte, teve gente que também trouxe de casa. Esse, na verdade, foi um teste para o stand-up fazer parte dos esportes da lagoa. Ainda não tem data definida para o projeto começar para valer, Edu. E a prefeitura garantiu que a água está em qualidade para a prática desse tipo de esporte, né? Porque muita gente olha ali e fala, nossa, mas stand-up na lagoa, eles garantiram que está tudo ok com a água, que pode sim ter a prática de stand-up ali na Lagoa do Taquaral. Essa galera toda que a gente acabou de ver aí estava curtindo da forma correta, curtindo do jeito que deve fazer. Agora, muita gente aproveitou aí esses momentos de céu aberto para fazer um negócio totalmente reprovável que a gente condena aqui sempre. Pois é, teve um susto aí no condomínio em Campinas, um balão caiu numa casa ontem de manhã e pegou fogo, olha só que perigo. É realmente uma imagem impressionante ali do balão, né? Nesse caso, ninguém foi detido, mas a gente sempre lembra aqui que soltar balões é crime. De acordo com a Polícia Ambiental, quem for flagrado soltando ou transportando balões pode ser autuado e responder por crime ambiental. Quem solta balões fala, não é perigoso não tem nenhum problema, mas quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, poderia ter ocorrido algo mais grave, então a gente faz o alerta novamente. Essa questão da soltura dos balões é muito comum nessa época do ano, nós vamos falar agora no calendário, nosso calendário aqui, de um outro problema que é muito comum nessa época do ano também. Eu já vou para lá e daqui a pouquinho a Natália já emenda aqui com as informações do trânsito e do transporte coletivo para a gente. Tá, ok? Até já, então. Até mais ainda nesse bloco. Vamos já então com as notícias do trânsito, de novo aqui com a Natália, porque teve um acidente inacreditável lá em Limeira. 2 pessoas ficaram feridas depois de baterem o carro num poste no residencial Stalberg, em Limeira, ontem no fim da tarde. Impressionante como foi estragado o carro ali na parte da frente, principalmente. Segundo a Polícia Militar, o carro estava com o licenciamento vencido. Nós tentamos contato com o hospital para saber os estados de saúde do motorista e do passageiro, mas não conseguimos retorno. A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu ali, né? Porque o motorista perdeu o controle e acabou invadindo o poste. Um negócio inacreditável mesmo. Agora nós estamos aí no pré-carnaval, teve já o pré-carnaval no fim de semana passado, teve também nesse fim de semana em Campinas, em outros pontos da região. E tem uma notícia aqui que não combina absolutamente nada com festa, que é vandalismo no transporte público de Campinas. Isso mesmo, Edu, vandalismo no transporte público de Campinas. Pois é, pelo menos 6 ônibus foram depredados na cidade entre o sábado e o domingo. Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte, os casos estão ligados aos blocos de pré-carnaval, como você disse, que aconteceram no fim de semana. Vamos ver. Lembrando que a própria pessoa que faz isso paga a conta. Todos nós pagamos, né? Daí os parentes, amigos dessas pessoas que usam o transporte coletivo, então é um prejuízo geral, é uma insanidade fazer esse tipo de coisa, achando que é só a empresa que vai sofrer as consequências. Quem sofre é a população, Sim. né, Edu? Segundo o sindicato, os ônibus já passaram por manutenção e já foi tudo normalizado, mas como você disse, lamentável essa situação, Lamentável. né? Agora o carnaval começa para valer, né? Nesse fim de semana a gente espera que esse tipo de notícia não se repita aqui, que o pessoal bote a mão na consciência e pare com esse tipo de comportamento que só traz prejuízo para toda a cidade. Obrigado mais uma vez, viu? Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. A Acadêmicos do Tatuapé vai ser a 5ª escola a desfilar na sexta, dia 1º de março, no Sambódromo do AMB. Aliás, muita gente aqui da região vai para lá conferir o desfile, né? Então aguarde que ainda nessa edição tem mais do Carnaval de São Paulo e até sexta-feira você vai entrar no clima aqui junto com a gente, ok? Agora, 12h21, já tem a entrega do relatório da comissão processante sobre uma suposta omissão do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, no caso Ouro Verde. Você quer saber qual foi o parecer, qual foi a conclusão dos vereadores que fazem parte dessa comissão? Então fique ligado que a gente volta num instante só.